Bom dia, meu amado irmão, minha amada irmã, querido amigo, querida amiga. Mais um dia que o Senhor nos deu. Graças a Deus por mais um dia. Vamos louvar, vamos agradecer ao Senhor nesse tempo de comunhão, consagrando esse vídeo para o Senhor, amém? Glória a Deus. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por mais um dia de vida. Senhor, muito obrigada por tudo que tu tem feito e por tudo que tu tem nos dado. Senhor, nós consagramos, Senhor, esse tempo de oração, esse vídeo, Senhor. Tudo aqui é consagrado para ti, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo que tu tens feito, por tudo que tu tens nos dado, Senhor. Graças te damos, Senhor. Graças te damos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos compartilhar a palavra que fala sobre o jovem rico, que está no livro de Mateus 19:16, que fala assim: Eis que aproximando-se dele um mancebo, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, honra tua mãe, amarás a teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o mancebo: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? E disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tu tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Glória a Deus. O Senhor falou muito comigo. Eu estava trabalhando numa literatura e quando eu comecei a meditar nessa palavra, eu pensei, né, como nós temos muitas vezes a nossa segurança naquilo que é material. Esse jovem rico, ele não conseguia ver ele seguindo ao Senhor Jesus sem as suas finanças. Ele não conseguia entender que as coisas de Deus não são baseadas nas coisas da terra. Então, quando eu comecei a olhar, eu pensei assim, meu Deus, né, podia ter sido o 13º discípulo de Jesus. Podia ter sido, né, um dos mais conhecidos. Aqui nós não temos nem o nome dele, só como aparece como um jovem rico. E eu achei muito interessante, porque ele quis realmente do seu coração estar com as coisas de Deus, fazer as coisas para Deus, pensava na vida eterna, né? Já seguiu os mandamentos e naquela conversa com Cristo ele disse, não, mas tudo isso eu já faço. E tem uma versão nesse texto também que a palavra de Deus diz que Jesus fez uma expressão. Quando ele conversou com Cristo, Jesus olha para ele e a palavra de Deus diz, e Jesus o amou. Então quer dizer que tudo aquilo, Jesus olhando para ele e vendo toda a expressão dele, vendo todo o esforço dele, Jesus naquele momento olhou para ele e teve um carinho, teve um amor. Então Jesus olhou para ele e disse, olha, só precisa uma coisa para te ser perfeito. Quer dizer, até ali o conceito diante de Jesus, daquele moço, é que estava tudo certo. Ele estava fazendo tudo correto, ele estava buscando como devia, ele tinha temor, né, para fazer e andar segundo a palavra. Então Jesus olha para ele, Jesus só precisa uma coisa para te ser perfeito. Vai, vende tudo que tu tem e me segue. Então, a palavra de Deus diz que ele ficou muito triste, né? E saiu, porque ele tinha muitas propriedades. Quer dizer, é complicado, né? Ali Jesus diz, olha, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, mas por conta é que a riqueza é a base. A riqueza é base para tudo. Então, se a pessoa colocou a confiança dela na riqueza ou nos bens, com certeza ela não consegue abrir mão. É difícil abrir mão. Então eu imagino um jovem rico, né, que ele diz que, olha, desde muito cedo eu estou nos caminhos do Senhor, estou fazendo o que é certinho, mas a hora das finanças realmente pegou nele. Por quê? Porque com certeza ele vem na sua vida, vem no seu crescimento, vem no seu dia a dia, e o dinheiro ele abre muitas portas, o dinheiro te coloca em muitos lugares, o dinheiro te dá acesso a muitas coisas. Só que quando chegou diante de Jesus, Jesus colocou exatamente isso. Só precisa de uma coisa para a tua perfeição, é tirar a tua força do dinheiro, tirar o teu amor do dinheiro, tirar
sabe, a tua confiança do dinheiro. E nessa hora foi difícil. Então a palavra de Deus diz que ele saiu muito triste, né? E com certeza não fez de vender, não foi vender, não fez o que Cristo falou, porque realmente liberar tudo que tem, né? É como se pegasse tudo que tu tem, vende tudo e dá aos pobres. E aquilo ali pegou para ele. E quando eu comecei a meditar nessa palavra, eu lembrei que uns 10 anos atrás, eu recebi uma amiga que ligou para mim e disse: irmã, tu tá em casa, eu vou ir tomar um cafezinho. Eu disse: vem tomar um café. E nós duas conversamos, passamos uma tarde junto e tudo bem. E tinha hora que eu olhava e eu via que ela tava meio assim, ela se mexia. E aí uma hora ela olhou e disse: irmã, pelo amor de Deus, eu preciso te falar uma coisa. E eu posso falar? Eu disse: pode, irmã, o que é? Aí ela disse: olha, eu olho para ti aqui e me vem assim no meu coração de te falar uma palavra. Irmã, tu vai casar com um pastor. E eu disse: mãe, que é isso, irmã? Que profecia é essa? Eu disse para ela. Ela disse: não, eu tô aqui olhando para ti, mãe, olha, Deus manda eu te dizer, tu vai casar com um pastor. E daí naquela hora, assim, eu fiquei meio chocada, né? Aí sei que depois a gente despediu, já troquei o assunto e ela foi embora. E depois que ela saiu, eu comecei a pensar e eu dizia: meu Deus, é impossível isso. É impossível. Era impossível para a época, não por casar com pastor, não, nada a ver, nada contra pastores, mas para eu casar com um pastor, eu iria ter que viver da obra de Deus. E era um período na minha vida em que eu já tinha formatado, né, todas as circunstâncias da minha vida para o meu futuro, né? Eu era uma funcionária pública ali, e eu já comecei, tinha feito alguns cursos com o Tribunal de Contas e eu gostei muito do que eu vi. Eu comecei a planejar em realmente seguir carreira na área pública e seguir carreira fazendo uma faculdade e especializando, e porque eu pensei em entrar justamente naquela carreira. E aí eu já tinha programado tudo. Então eu ia fazer uma faculdade, né, na área pública, eu ia fazer isso, eu ia fazer os cursos, ia começar a fazer os cursinhos para passar nos concursos públicos, porque eu queria naquela área, na área do Tribunal de Contas, né? E eu queria trabalhar naquela. Então eu já tinha programado tudo. Então eu só estava esperando ali, né, passar um tempinho ali que eu ia fazer uma reviravolta. E eu ia focar naquilo ali, que era aquilo que eu achei que era o meu futuro. E quando ela me liberou aquela palavra dizendo, como uma mulher de pastor, eu entendia que ser esposa de pastor, eu ia viver da obra, eu ia ter que abrir mão de tudo, né? Dos meus sonhos, dos meus projetos, do que eu ia... E assim, eu não entendia, porque eu sempre servi na obra do Senhor, mas eu sempre tive minha vida secular paralela. Então eu não achei que um dia eu iria ter esse desejo no meu coração de estar no ofício, trabalhar pela obra de Deus. E quando ela me falou aquilo ali na hora, assim, me deu um choque, né? E passados alguns anos depois, o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar no meu coração. O Espírito Santo de Deus começou a mover, me mostrar muitas coisas a nível de chamado, a nível do que nós somos criados, né? Como Deus tem expectativas por nossas vidas, pelo que Ele programa. Então, eu comecei, né, a absorver essa direção do Espírito para a minha vida. Então ali começou a nascer um desejo no meu coração de servir ao Senhor, no ofício, no meu chamado, no propósito, né? Então quando um dia eu comecei a focar ali no meu propósito, no meu chamado, que era o chamado profético, eu comecei a entender que Deus faz projeto para nós. Quando Deus nos cria, Ele faz projetos. Então, só que muitas vezes nós não queremos o projeto de Deus. Por quê? Porque nós achamos que dentro dos projetos de Deus nós não vamos ter nossas necessidades supridas, nós não vamos ter uma vida tranquila, uma vida calma, nós não vamos ter aquela disposição para fazer tudo que nós fazemos, né? Então, eu achava dessa forma. Era dessa maneira que eu pensava. Então, quando eu comecei a estudar sobre o jovem rico aqui, essa passagem, eu pensei assim: meu Deus, um dia eu fui assim. E, né, se naquele dia o Senhor dissesse: olha, minha serva, vem porque agora tu vais me servir em tempo integral, vai viver do teu ofício, eu diria: não, Senhor, eu não estou nem preparada. Né? E passados alguns anos, o Espírito gerou dentro de mim o propósito e também gerou o plano de Deus. Né? Ele gerou no meu coração.
foi gerado no meu coração. No espírito a gente já vem, né, com esse propósito, mas foi gerado no meu coração. Ali eu comecei a entender a obra de Deus, ali eu comecei a entender o porquê que nós temos que estar à disposição do Senhor. E então foi quando um dia eu orando, assim, muito envolvida pela presença do Espírito Santo, e eu disse: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero o meu chamado, eu quero minhas promessas, eu quero aquilo que tu queres para mim. Senhor, eis-me aqui, faz a tua vontade, faz os teus propósitos, faz o teu querer. E ali, a partir dali, eu comecei a ter um coração para as coisas do Senhor, para o ofício profético, para o ofício como serva de Deus, para trabalhar pela obra, viver pela obra, né? Foi nesse eis-me aqui, no momento de uma intimidade, de uma comunhão, depois que o Espírito Santo gerou dentro do meu coração todo aquele desejo do Pai, né, lá da eternidade, que o Pai criou para uma determinada função, para uma determinada atividade. Então, tudo isso, né, foi um mover do Espírito Santo. Foi Ele que trabalhou na minha vida e me mostrou que o caminho do Senhor é o melhor caminho. E eu entendi que é onde eu me realizo como pessoa, me realizo tremendamente. Então, a partir dali é quando a gente tem o conhecimento realmente do que é a obra de Deus, o que é viver nos cuidados do Senhor. Então, eu falei com o Senhor, né? Fiz ali um voto com o Senhor, e eu disse: eis-me aqui, Senhor, a minha vida é tua, usa-me a mim, faz o teu jeito, do teu querer, cumpre em mim os teus propósitos. E naquele momento, a partir daquele momento, eu comecei a amar a ideia, o pensamento de eu viver da obra de Deus. Então, muitas vezes, né, eu pensava assim: é impossível, porque eu achava que eu podia servir ao Senhor, mas que eu tinha que ter uma forma de sobrevivência, eu tinha que ter o dinheiro, eu tinha que... Então, eu pensava em servir ao Senhor, mas eu tinha o temor de como iria ser para suprir minha necessidade. Então, para mim, viver da obra de Deus era uma coisa impossível. E no dia de hoje, não. No dia de hoje, quando eu disse: eu largo tudo, Senhor, né? Então, eu larguei meu projeto de vida, eu larguei daquilo que eu já estava já direcionando, focando para aquilo, e para tomar o chamado, tomar o ofício, né, que o Senhor tinha para mim. Ali foi uma escolha, foi um dia de uma escolha, foi um marco na minha vida, quando eu disse: eis-me aqui, Senhor, para tudo que tu planejou para minha vida, para tudo que tu queres, para tudo que tu realmente, Senhor, intentou sobre a minha vida lá na eternidade, no momento em que tu me criou, Senhor, eis-me aqui. Então, a partir dali, eu comecei todos os esforços que eu tinha planejado para a minha vida pública, para a minha carreira, né, na área pública, eu comecei a colocar todos esses esforços para o meu chamado, para o meu ofício, para aquilo que era a vontade de Deus. E ali eu comecei a buscar toda a parte de ensino, mentoria na área profética, e ali começou realmente, foi uma transformação, foi uma mudança na minha vida. E está sendo até o dia de hoje, né? Sair fora, sair da minha família, né? Fui conviver sozinha, fui buscar unção, fui buscar ensino, fui buscar revelação, e são quase 4 anos aí nessa caminhada, e hoje eu digo, hoje eu sou uma mulher realizada dentro dos propósitos do Senhor. Não cheguei onde eu queria chegar, mas eu sei que eu vou chegar lá, né? Então, assim que a gente pensa, então, quando a gente nasce com um propósito na vida da gente, a gente descobre o propósito pelo qual o Senhor nos criou, e a gente anda dentro daquele propósito, tudo em nós se realiza. Assim como Deus muitas vezes cria uma pessoa para ser um médico, às vezes cria um homem, uma mulher para ser uma advogada, para ser um construtor, para ser que seja um pedreiro, né? Tudo que tu faz, que tu foi realmente assim criado e é a vontade de Deus para a tua vida, aquilo aí te traz uma realização. E eu creio, né? Eu creio que a minha vida foi isso, foi uma realização. A partir do momento que eu disse: eis-me aqui, Senhor. Então eu entrei para dentro daquilo que é o chamado propósito, daquilo que é o chamado de Deus para a minha vida. E assim meus dias mudaram, né? Não tenho medo do futuro, não tenho medo de provisão,
porque eu tenho conhecido um Deus que cuida e quando Ele chama, Ele que providencia. Então, no tempo certo, tudo Ele faz formoso ao seu tempo. E essa é uma verdade. Tudo ao seu tempo Ele faz formoso, faz certo, faz correto. E um dia eu escutei uma irmã que ela me disse uma frase, ela disse: irmã Mara, o altar nunca ficou devendo nada para ninguém. Quer dizer, naquela hora ela quis dizer, né? Aqueles que entregam a sua vida no ofício, no chamado, na missão que o Senhor tem para eles. Nunca falta nada para eles. E eu disse para ele, eu creio nisso, eu creio realmente. Então, o que aconteceu com esse jovem rico? Naquele momento em que eu estava recebendo o chamado do Senhor, ali era um chamado, né? O Senhor disse, olha, larga tudo que tu tem e vem. E ele não conseguiu. Ali foi difícil, porque a base dele era realmente, era o que eu vou comer, o que eu vou viver, o que eu vou fazer, como eu vou fazer, né? Isso tudo é meu sustento, isso tudo é minha base. Então, nessa hora a gente vê que realmente tem que confiar no Senhor. Largar tudo é confiar no Senhor. Deixar tudo é confiar no Senhor. Se nós formos ver esse texto um pouquinho mais adiante, né? Nós vemos Pedro chegar e dizendo assim, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, o que receberemos? Quer dizer, o Pedro não era um homem rico com muitas propriedades, mas tudo que ele tinha estava ali, era um barco, eram redes, né? Era uma família, era uma casa, e então, quer dizer, ele largou a profissão dele para poder seguir Jesus, foi o tudo dele, era como se fosse o jovem rico, largava tudo, né? Então as proporções são diferentes, mas cada um tem o seu tudo. Então, muitas vezes, o tudo para uma pessoa realmente é grandes coisas, grandes valores, e o tudo para outros são poucos valores. Então, com isso eu tenho aprendido, amados, que quando nós estamos dentro dos propósitos de Deus para a nossa vida, nós nos realizamos. E uma certeza eu tenho, que o Senhor, quando Ele chama, quando Ele comissiona, quando é Ele que te leva, com certeza, Ele sustenta. Por isso, no chamado do Senhor, vem, irmão. No chamado do Senhor, vem. Peça ao Senhor, ore ao Senhor, pergunte, Senhor, qual é o teu propósito para a minha vida? Descubra o propósito, descobre o propósito do Senhor e faça seus planos dentro dos propósitos do Senhor. A partir dali, quando eu disse, eis-me aqui, Senhor, todos os meus planos e projetos, todos eles começaram a se encaminhar para dentro dos propósitos de Deus, para dentro do meu ofício, para dentro da obra, e aonde eu quero realizar, onde eu me sinto realizada, né? E eu disse ao Senhor, Senhor, o dia que eu ver meus projetos, comecei a fazer projetos, coisas que eu jamais imaginei fazer na minha vida, para mim saiu tudo fora, eu dizia, meu Deus, eu nunca pensei que eu fosse fazer isso. Então ali começou o Espírito a borbulhar dentro de mim, projetos, visão, modo de pensar, modo de falar, modo de agir. Então, tudo na minha vida girou em torno do propósito de Deus. Eu peguei todos os meus projetos e fui fazer eles para dentro dos projetos de Deus. Então, todas as vezes que eu faço uma literatura, ali na hora de agradecimento, agradeço ao Senhor. Porque todos os meus planos e projetos hoje não são mais feitos lá na área secular, hoje não é feita mais por isso, por aquilo, não. Hoje a base dos meus planos e projetos é a obra de Deus, é o reino, são vidas, é a vontade de Deus, é o projeto de Deus para a minha vida. Amados, nesse propósito, nesse chamado, quando o Senhor te disser, vem, largue e vem, porque Ele propõe, quando o Senhor propõe, Ele sustenta, Ele dá o sustento. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Deus abençoe. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor. Graças te damos por tudo que temos e por tudo que somos, Senhor. Apresentamos nossas vidas, Senhor. Os projetos perfeitos que tu fizesse para nossas vidas na eternidade, Senhor. Que eles se cumpram, Senhor, na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Senhor, porque até aqui tu tens nos sustentado, Senhor. A tua destra de sustento está conosco. Senhor, muito obrigada, muito obrigada. Senhor, perdoa as vezes em que nós não confiamos a ti, Senhor, meu Deus, o cuidar das nossas vidas. Senhor,
Senhor, perdoa as vezes em que achamos, Senhor, que pelo nosso braço, pela nossa força, pelo nosso conhecimento, Senhor, nós chegaríamos muito além do que a mão do Senhor nos levaria, nos conduziria. Perdoa-nos, Senhor, a nossa autossuficiência. Senhor, hoje nós nos colocamos diante da tua face e dizemos-nos, eis-nos aqui, Senhor. Deixa-nos descobrir os teus propósitos, Senhor, porque nós queremos ser felizes e realizados dentro dos teus projetos. Recebemos as tuas promessas, Senhor. Recebemos, Senhor, meu Deus, de tudo que tu tens feito, Senhor, desde a eternidade e colocado em nossas vidas, Senhor, nos nossos propósitos, nos nossos projetos. Senhor, nós recebemos, nós tomamos posse, Senhor, da bênção, da graça, do milagre, Senhor, de ter dias, Senhor, renovados na fé, na esperança, no amor, alegres por te servir, alegres por trabalhar no reino, alegres por estar, Senhor, fazendo a vontade do Pai. Senhor, que todos os dias, Senhor, a alegria do nosso ser seja estar, Senhor, dentro da tua vontade, dentro do teu propósito. Senhor, aninha-nos, Senhor, nos teus projetos, coloca nossos pés nos teus propósitos e nos conduza, Senhor, todos os dias nessa terra, Senhor, no centro da tua palavra, no centro da tua vontade. Rege nossas vidas, governa nossas vidas, Senhor, e leva-nos, Senhor, leva-nos para dentro de ti. Em nome de Jesus, glória a Deus. Deus abençoe meu amado irmão, minha amada irmã, que os propósitos de Deus possam se manifestar na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe.